Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui vamos dar continuidade ao nosso mini curso de teoria das elites. Eu acho que eu vou fazer só mais um episódio depois desse, tá? Talvez Bom, eu acho que eu vou fazer um episódio só depois desse, tá? Tem bem mais autores, tá, que tratam sobre a teoria das elites, tá? Mas daí tem uns autores, assim, que daí eles estão meio... Tem uns autores que os caras são supremacista branco. Daí eu fico assim, não, isso aqui acho que eu acho que assim, acho que viajou, né? Eu acho que eu acho que deu uma viajada aqui, tá? E também tem autores também que consideram as elites um pessoal aí de uma religião aí também que não... Então assim, ó, não dá, cara, tá? Então tem, tipo, a Elite Theory existe e tal, mas às vezes tem uns caras que dão uma viajada muito grande, que são pessoas que escrevem livros e tal, e eu não vou tratar aqui. Então, hoje a gente vai ver o Mills, né? Que é o C.W. Mills, né? Que eu já adiantando o C é de Charles, né? O W de Wright e o M de Mills, né? Daí acho que eu tô pensando, acho que no próximo episódio, talvez fazer uma live, tá? Lendo, comentando, contando algumas críticas que eu tenho ao modelo de Elite Theory, tá? Porque eu tenho algumas críticas, né? Eu deveria escrever isso aí, inclusive. Eu deveria escrever minhas críticas à Elite Theory, porque parando pra pensar é o seguinte, meu bom, eu acho que meio que sem querer querendo, eu devo ser o maior especialista em Elite Theory do Brasil, cara. Agora, por quê? Porque eu sou foda, eu sou pica? Não, não é por isso não, cara. É porque literalmente ninguém estuda isso no Brasil. As pessoas não sabem que isso existe no Brasil. E como eu sou a única pessoa que está estudando um assunto, eu posso literalmente dizer que eu sou o maior especialista no assunto. Bom, pelo menos assim, claro que existem pessoas no Brasil que o cara conhece, já ouviu falar de Elite Theory, né? Não é um negócio tão desconhecido, mas é uma coisa assim de pessoas que pegam e lêem os autores, assim, que nem eu tô fazendo, eu não conheço. Talvez tenha algum canal do YouTube que trate sobre isso, né? Mas no geral eu não. Eu acho que eu devo ser o único canal que tá falando sobre isso, tá? E no Brasil, né, no caso. E é interessante, né? Porque se tu for parar pra pensar, né? Isso a gente consegue ver o quão atrasado é o nosso país, né? Quando a gente fala sobre. Dá até um desânimo, né? Quando a gente fala um pouco sobre Elite Theory, a gente tem que saber que isso aí começou lá com o Gaetano Mosca. Que ano que foi que o Gaetano Mosca escreveu The Ruling Class? Deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui. Isso começa na verdade, não, começa em 1895, né? Pelo criador do negócio, até onde se sabe, é o Gaetano Mosca, né? Que escreveu o Elementi de Ciência Política, que depois foi traduzido como The Ruling Class, né? 1895, né? A gente está em 2023. Quantos anos dá isso aqui, cara? Eu vou fazer esse cálculo só pra tu ter um choque de realidade como é que é o nível cultural brasileiro, ó, menos 1895, tá? Bom, essa teoria existe, tá? Se tu contar com o começo com o Gaetano Mosca, essa teoria existe há 128 anos, tá? E no Brasil, ninguém lê isso, ninguém estuda isso, ninguém traduz texto nenhum também, e daí tu vai tentar ler em português quando não tem em português para ler, tu tem que ficar lendo tudo coisa em inglês, né? Então a gente tem uma pobreza assim, intelectual muito grande, cara, a ponto de eu poder chegar e dizer sim que eu sou um dos maiores especialistas nisso no Brasil, e não porque, sabe, porque eu tenho um grande mérito nisso, não, é porque talvez eu seja uma das únicas pessoas no Brasil que estuda isso, né? Uma das poucas pessoas que estuda isso. Pelo menos de um ponto de vista de um ponto de vista intelectual aberto, né? Público, né? Talvez exista em alguma universidade federal do Brasil algum sociólogo estudando Elite Theory, algum cientista político estudando Elite Theory, mas, né? Assim, de uma maneira pública, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que estuda isso, né?
E como eu te mostrei aí, acho que no último mês, cara, tem bastante autores, cara, e cada autor escreveu uns quantos livros, cara. Se for pegar, sentar pra ler mesmo, cara, você vai demorar, cara. Você vai demorar alguns anos, hein? Alguns 4, 5 anos, cara, pra ler tudo, eu acho, né? E, enfim, né? Como é que eu cheguei nisso? Eu cheguei nisso que eu tava meio indignado com a pobreza intelectual do brasileiro. É, mas isso vem muito também daquilo do que o Lima Barreto falava, né? O brasileiro, ele lê porque ele lê para algo, né? Ele lê com o objetivo de ganhar alguma coisa, né? Agora, por isso que a intelectualidade brasileira é toda uma intelectualidade instrumental, né? É a intelectualidade dos doutores, né? O cara estuda para virar um doutor, né? Para chegar e falar assim, sabe quem está falando? Pro cara mandar essa, né? E, enfim. Então, fiz aí uma introdução assim sobre Elite Theory. No próximo episódio, talvez eu faça em live aqui no NVP, né? Talvez comentando, mostrando os pontos de divergência que eu tenho com Elite Theory e talvez respondendo algumas perguntas do chat, alguma coisa, não sei, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de fazer live porque eu vejo o chat passando e um monte de gente escrevendo e eu não conseguindo responder todo mundo. Isso me deixa meio agoniado, tá? Me deixa meio desgraçado a cabeça, porque parece que eu tô ignorando você, né? E que não é o caso, né? Mas, enfim. Vamos falar um pouco sobre... Hoje a gente vai falar sobre um cara, tá? Que é o Charles Wright Mill, né? Que ele é um cara que ele é um teórico de Elite Theory, mas ele é um teórico mais associado à esquerda, né? Mais associado não esquerda, por assim dizer, mas a left wing, né, que chamam. Ele era um americano, né? Ele era um sociólogo americano, né? Geralmente as pessoas que estudam sociologia, elas tendem a ter um viés mais para a esquerda, né? Ele nasceu, eu anotei aqui a data de nascimento dele. Ele nasceu em 1916, né, e morreu em 1962, né? Então ele morreu bastante cedo, já vou te explicar o que aconteceu, né? Mas ele nasceu em 1916, né? A Primeira Guerra Mundial, como você deve saber, começou em 1914, né? 2 anos depois do afundamento do Titanic, que foi em 1912, né? Então, quando ele nasceu durante a Primeira Guerra Mundial, né? E depois ele morreu em 62, né? A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Né? Então ele morreu ali no período da G Fria, né? E, e ele morreu com 45 anos, cara. Né? Ele é um sociólogo que morreu com 45 anos de idade. Agora, o que aconteceu com ele, né? Por que ele morreu aos 45 anos de idade? Ele morreu aos 45 anos de idade porque o Mills ele tinha uma doença, né, cardíaca, né, uma doença chamada aterosclerose coroniana, né, e que é basicamente um acúmulo de placas de gordura. Não é se é um acúmulo, parece que é um estreitamento das artérias e o sangue não passa mais e a pessoa tem um ataque cardíaco e morre, né? Então ele, ao longo da vida, ele começou a sofrer com isso e teve uns... Acho que ele morreu, depois do... Se eu não me engano, ele tinha um ataque, daí voltava e tal, e continuava. Mas depois chegou um momento assim que ele morreu, acho que foi no 4º ataque cardíaco que ele teve, algo assim, né? Então ele morreu de uma doença cardíaca, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, né? Isso é uma teoria conspiratória minha com relação à vida do Charles Mills, né? Que eu acho, cara, que alguém da CIA pode ter churrascado o cara, bicho. Isso é uma teoria minha, tá? Não há nenhum... Isso é um insight meu que eu tenho, né? Porque se o cara morreu aos 45 anos de ataque cardíaco, bicho, sei lá, cara, sei lá. Né? E tu vai ver que, tipo, as coisas que ele fala talvez, acho que talvez em muita coisa ele tá correto, né? Então pode ser que a CIA tenha dado um sumiço nele, né? E assim, é importante que você lembre que a CIA daquela época, né? O serviço não sei se era a CIA ainda o nome, mas o serviço de inteligência americano naquela época não era a nutelagem que é hoje, né?
serviço de inteligência daquela época era o serviço que tava por trás do projeto MK Ultra. Né? Não é hoje, assim, que nem a CIA de hoje meio que deu uma decaída muito grande, né, cara? Os cara. O trabalho da CIA de hoje é de difundir identitarismo. Eu lembro que os caras tão. Os caras ficavam. Isso eu lembro, eu achava engraçado na época, né? Teve o negócio que aconteceu com o George Floyd e tal, né? Triste, o cara, né, foi dessa pra uma melhor. Mas eu lembro que os caras ficavam botando foto do George Floyd, cara, em tudo que é lugar, cara, do mundo, cara. Do mundo, a CIA, né? E. Pô, eu lembro, cara, que tinha foto do George Floyd, eu via na reportagem na TV, cara. Tinha foto do George Floyd, cara, até lá no Afeganistão, bicho. Tipo, por que, cara? Não tem, o Afeganistão não tem nada a ver com isso, cara, né? Hoje daí passava na reportagem, assim, os afegãos caminhando, assim, os pôster do George Floyd, assim, na parede, assim, cara. Eu falei, cara, mas não dá, cara, não dá, cara, né? Mas o que que é isso, né? O que que é essa pauta, né, da CIA? A CIA hoje, eu acho que é não a CIA, mas a agência de inteligência que controla a CIA, que controla tudo, né? Eu acho que a principal coisa que eles fazem hoje, né, não é mais churrascar pessoas. Eu acho que a principal coisa que eles fazem hoje é modificar a agenda cultural do mundo ocidental, né? Então eles têm um trabalho hoje mais cultural do que era antigamente, né? Se bem que o pessoal que vai dizer que a invasão do Capitólio foi feita pela CIA e tal, talvez a CIA tenha alguma participação disso, né? Mas, né, não sei, né, cara? Então, mas a CIA daquela época, bicho, que é a CIA do período da Guerra Fria, deixa eu ver, só deixa eu confirmar se o nome era CIA, né? Que ano foi fundada a CIA? Ó, 1947, tá? Então, durante o período ela foi fundada durante o período que o cara tava vivo, né? A CIA foi fundada 2 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial pro negócio da Guerra Fria, né? Então, olha, pode ter sido, né? Porque o Mills, cara, ele manda a real, assim, no livro dele, cara, de um jeito, assim, cara, que eu acho que o pessoal deve ter ficado muito bravo, cara. O pessoal deve ter ficado muito desgraçado a cabeça com ele, né? E pode ser que alguém tenha, né, feito alguma coisa aí e ele teve um ataque cardíaco, né? Mas não sei, né, cara? Isso é só uma teoria da conspiração aí que eu tô lançando, cara. Porque é muito estranho alguém morrer tão jovem de aterosclerose coroniana, tá? Coronariana, na verdade. Então, mas, né, o Mills, ele fazia parte dessa tradição aí que se chama de elitistas, né? O Mills também era um elitista, né? No sentido de estudar Elite Theory. Só que ele estudava Elite Theory de uma perspectiva mais à esquerda, assim. Ele era um americano, como eu falei, ele era um sociólogo americano, então a esquerda dele era meio aquele estilo meio social-democrata, meio partido democrata americano e tal, papapá, né? Mas, né, o que prova, né, também que nem todo mundo que estuda, eu já falei isso, acho que no episódio passado, né, mas isso já prova, assim, a coisa, assim, que todo mundo, que dizem, assim, que, quem estuda Elite Theory é porque é a terceira posição. Não necessariamente, cara, né? Existem pessoas de terceira posição que estudam Elite Theory? Existe, é claro que existe, né? Mas existem pessoas que nem no episódio passado, que eu mostrei um cara que é de primeira posição, pô, que é um cara liberal, pô. Como é que é o nome do cara? Que é o James Burnham, que a gente vai falar um pouco sobre ele também nesse episódio, porque o Mills, ele tinha críticas ao Burnham. Se você não assistiu o episódio do The Managerial Revolution, que foi o episódio da semana passada, assista, porque senão você não vai entender muito o episódio de hoje, né? Então, quer dizer, a Elite Theory, ela foi criada dentro de uma perspectiva mais terceira posição, tá? Mas existem pessoas de vários espectros ideológicos que estudam Elite Theory. Né? Então, o Burnham é um liberal, o neocon. O Mills, ele é um cara mais ligado à esquerda americana e tal, né? Então, existem vários tipos de pessoas que estudam esse assunto, tá? Bom,
como ele era um elitista, né, ele também dividia a sociedade do mesmo modo, com muito do que eu vou falar aqui é meio repetido das coisas que você já ouviu, tá? Ele via a sociedade do mesmo modo que que os outros elitistas viam, né? Existem pessoas que possuem poder e existem pessoas que não possuem poder, né? Ele vai falar isso no começo do livro dele, né? Ah, esqueci de falar do livro dele, cara. Putz, cara, tinha que ter anotado aqui, perdão. Né? Tem um livro, tá, que ele escreveu. Ele escreveu vários livros, tá? Ele é bastante famoso dentro da área da sociologia por um outro livro, que agora eu não me lembro qual é. Mas ele escreveu, eu vou botar na tela aí, um livro que a gente vai comentar um pouco hoje, né? Que o nome do livro é The Power Elite, né? De C. Wright Mills with a New Afterword by Alan Wolf, né? Que é o livro que a gente vai ver hoje e que, por sinal, eu vou botar na tela aí, não sei se tu vai conseguir ver porque talvez fique menor, mas a capa do livro, tá? É a Casa Branca, tá? Daí embaixo da Casa Branca tá o Pentágono e embaixo do Pentágono tá Wall Street, né? Que são três representantes do poder das elites, né? Que a gente vai ver que ele vai falar sobre isso, né? Isso aqui é o que ele chama de Big Three, já para adiantar, né? Os três grandões, né? Tá, e daí tem esse livro. Deixa eu ver que ano que eu tenho, que é a edição que eu tenho. Bah, não vai me dizer aqui. Putz, essa edição aqui eu não. Cara, essa edição, eu odeio essa edição mal feita, cara, que os caras não põem nenhuma introdução, nada. Os caras já começam já com o livro, não põem a data de publicação. Como é que eu vou te dar a referência aqui, ó? Diz aqui, ó. Primeiramente publicado em 1956, tá? Então isso foi publicado. Quantos anos depois? 49, 45. 11 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, no meio da Guerra Fria, foi publicado esse livro, tá? 1956, se você quiser procurar o nome do livro é The Power Elite. Procure a edição de 1956 do autor C. Wright Mills, tá? Tá aí a referência no que a gente vai ver hoje, se tu quiser ver com mais detalhes, tá? Bom, então no começo, tá? Já no primeiro capítulo desse livro, né, ele vai fazer a distinção que o elitista faz, né? Que é a distinção de que, olha, existem pessoas que possuem poder, né? E existem pessoas que não possuem poder, né? Ele vai dizer assim, quem não possui poder é o homem comum, né? O ordinary man, o ordinary folk, né? Que ele é um homem que vive, provavelmente é você que está me ouvindo, né? Que ele é um homem que vive a vida dele sem muita influência no que está ao redor dele. Então é o camponês, o youtuber, entendeu? Sabe, esses caras aí genéricos, assim, das profissões, o entregador de aplicativo, né, o programador, entendeu? É o trabalhador comum, né? É o cara que vive a vida sem ter influência no que acontece ao redor dele, né, no environment, né? E esse cara, né, sem o poder, ele se diferencia do cara que tem o poder, né? E o critério que o Mills usa para dizer quem tem poder é quem tem a capacidade de modificar o meio social ao redor. Então, voltando numa coisa que eu falei acho que no episódio passado ou retrasado sobre o Guilherme Boulos, né? O Guilherme Boulos ele não tem dinheiro, mas ele tem poder, né? Ele tem poder porque ele tem a capacidade de modificar o meio social ao redor dele, né? Então, se ele quiser, ele pode correr atrás de passar uma lei, de aprovar alguma coisa ou outra, entendeu? Ele tem poder social de influenciar, de fazer um post, de mudar a opinião das pessoas e tal, né? Então, nesse sentido, né, a distinção entre quem é elite e quem não é, pro Mills, é quem consegue modificar o meio ao redor. Se você consegue modificar o meio ao redor de uma maneira significativa, você tem poder. Se você não consegue, você é o ordinary man, você é o ordinary folk, né? Então é mais ou menos isso, né? Que é bem parecido com o que a gente viu já nos outros livros, né? Que a gente deu uma olhada, né? Mas o conceito, né? Que ele usa, que é um conceito que ele vai discutir por que ele usa o conceito e não outros, né?
Ele vai usar o conceito de Power Elite, né, que seria a elite com poder. Power Elite, né, que ele vai dizer que é um conceito melhor. Isso é mais pra frente, ele fala, né? Ele vai falar que é um conceito melhor que o conceito do Mosca, né, de ruling class, né, porque ele não acredita que seja uma coisa que tem a ver com a classe social. Por isso que ele não usa por isso que ele não usa o termo do Mosca, o ruling class, né? Ele fala assim de power elite, né? Elite do poder, né? Se você quiser ter ler por você mesmo isso aqui, você deve começar a ler lá no começo do livro, está na página 4, né? Num capítulo intitulado The High Circles, né? Que eu traduzo isso aqui, cara, como se fosse a tradução literal seria o círculo mais alto, né? Mas eu chamo isso aqui de alta cúpula, né? Se tu quiser pegar o termo do, do Curtis Yarvin, ele vai falar na catedral, né? Na torre mais alta, lá no olho de Sauron e tal, né? Bom, então as elites, tá? As pessoas que têm o poder mesmo, elas estão nesse lugar que seria essa alta cúpula. Eu vou chamar de alta cúpula daqui por diante, né? Porque não há ninguém traduziu esse livro até onde eu saiba em português, né? Então eu posso dizer o nome que eu quiser, né? Porque ninguém traduziu isso aqui, né? Então eu vou falar, em vez de falar The High Circle, eu vou falar alta cúpula, né? Então mas seria o círculo mais alto, né? Se fosse pegar a tradução literal. Os altos círculos, né? Bom, no andar tipo, as Power Elites, né? Elas são compostas por uma série de grupos e elas são meio estratificadas, né? Isso também tem muito a ver com a Elite Theory nos outros autores que a gente viu, né? Então você tem os caras que tem muito poder e abaixo tem os caras que tem um pouquinho menos de poder e abaixo tem os caras que tem um pouquinho menos de poder, tá? Como se fosse um esquema, como se fosse um triângulo, né? Onde quem tem o poder máximo está no topo e vai sendo estratificado em termos de andares, né? Então no topo estaria essa alta cúpula, tá? Que ele já vou te explicar mais ou menos o que seria, né? E abaixo da alta cúpula estaria uma outra elite secundária, que seriam os políticos, né? Seriam esses políticos meio fisiológicos, meio genéricos, né? Abaixo desse andar dos políticos estaria as celebridades, né? Que eu entendo assim como se fosse elite cultural, né? E ele vai dizer que as celebridades que estão em evidência, elas estão em evidência porque elas são úteis ao sistema, né? Então, quando eu tava lendo isso, eu tava me lembrando muito daquilo que eu falei pra ti sobre a Djamila Ribeiro, né? Quer dizer, por que a Djamila Ribeiro ela tem o destaque que ela tem? Ela tem o destaque que ela tem porque ela é muito boa nas coisas que ela escreve, ela é muito inteligente, ela tem bons insights sobre o mundo, ela tem boas análises sobre a realidade empírica? Não, né? Ela tem o destaque que ela tem porque ela é útil para reforçar a teologia política ou a fórmula política da sociedade aberta, e por isso ela recebe muito dinheiro de corporações, né, fazendo propaganda de conglomerados de carros, tem acesso à Roda Viva, tem acesso a dar entrevista na Globo, tem acesso a publicar nas melhores editoras, que também são de grandes bancos e tal. Tem acesso a todo o negócio, né? Então a ideia de celebridade, né, é a celebridade que ela é útil, tá? Mas é uma parte de elite, é elite, né? No caso, a Djamila Ribeiro, assim, usando o termo de Elite Theory, a Djamila Ribeiro, ela é uma elite mesmo, tá? Ela é uma elite, no caso, intelectual, cuja função é reforçar a teologia política da sociedade aberta, né? Eu falei sobre isso, acho que no episódio passado ou retrasado. É quase como se ela fosse um padre, né? Se tu for pegar o termo medieval lá, né? No mundo medieval tinha o rei, o clero abaixo, né? E o clero dava a sustentação cultural do poder do rei, né? A Djamila Ribeiro é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que o trabalho dela é usado para dar sustentação intelectual à pauta moral da sociedade aberta e tal. Que é um negócio que eu já falei também esses dias, então não vou ficar me repetindo, né? Então, assim, é preciso que tu entenda que as pessoas que estão em evidência na mídia, principalmente intelectuais, né, elas estão em evidência porque elas são úteis ao sistema. Por isso que né, se for, e isso tanto do meio da televisão, né,
quanto até mesmo na própria internet, cara. Esses dias, né, eu até falei isso esses dias num vídeo lá no meu canal. Se inscreva lá no meu canal se você não é inscrito, um mero podcast, né? E, e eu tava, tipo, tentando evitar, né, de pensar sobre o conflito no Oriente Médio, porque realmente não é uma coisa que me interessa, não é problema meu isso daí, né? Eu já falei sobre isso, não vou me repetir também. Mas, cara, eu pegava o celular, cara, toda hora aparecia Professor Rock, Professor Rock, Professor Rock. Ou então, eu assisto uns canais em inglês também, o YouTube ficava me recomendando Ben Shapiro direto, assim. Eu não assisto Ben Shapiro, né? Eu clico assim, não recomendar o canal e ele continua mandando Ben Shapiro. Ben Shapiro, Jordan Peterson, né? O Harari também manda de vez em quando, né? No Brasil fica mandando o Professor Rock até infinito, né? Então, assim, eu acho que estar em evidência talvez seja uma red pill para quem quiser ter uma vida intelectual. Entenda o seguinte, cara. Eu acho que no geral tu só vai estar em evidência quando tu é útil, tá? Para as pessoas que comandam os meios de informação, né? Um outro exemplo disso era o Olavo, né? O Olavo, quando era útil, né, que eles queriam levantar o bolsonarismo e tal como uma oposição ao petismo, os caras mandavam o Olavo pra todo mundo, direto, assim. Pá, tu abriu o celular, tava lá o Olavo, cortes do Olavo, pá, né? Os intelectuais que estão em voga, geralmente eles são intelectuais que não estou dizendo que 100% do caso é isso, mas geralmente são intelectuais que são impulsionados pelas elites, porque eles são úteis às elites, né? Úteis para a manutenção da fórmula política, se tu quiser usar o termo do Mosca, né? Não sei o que é a fórmula política, veja o episódio sobre o Gaetano Mosca, tá? Não vou me repetir muito, né? Bom, mas daí assim, ó, vamos voltar aqui no esquema que é proposto pelo Mills, né? Então ele vai dizer que existe essa alta cúpula em cima, daí embaixo você vai ter pessoas um pouco menos importantes, né? São os políticos mais genéricos, e embaixo você vai ter também dos políticos genéricos, você vai ter o pessoal da elite cultural, das celebridades, né? Inclusive ele destina um capítulo inteiro do livro falando sobre celebridades, né? E a pauta intelectual, cultural como um todo, né? Então a gente fala, por exemplo, o Guilherme Boulos faz parte dessa subelite como um político, a Djamila Ribeira e o Gregório Duduvier também fazem parte como intelectuais, né, intelectuais úteis ao sistema e tal, né? Mas todos eles estão abaixo do negócio da alta cúpula, né? O que é a alta cúpula, né? Bom, na visão do Mills, a alta cúpula se divide em 3 áreas, tá? O Mills, o livro inteiro dele, ele está analisando a sociedade americana, tá? Então, ele está vendo aonde está o poder dentro da sociedade americana. Então, é importante se diga isso, porque isso não quer dizer que é um negócio universal, tá? A análise dele é uma análise sobre a sociedade americana, né? Não é uma análise sobre o Irã, por exemplo, que seria uma análise completamente diferente, né? Mas ele vai dizer, né, que o Big Three, né, que o poder está num negócio que é chamado os grandes três, né, que é o The Big Three, né. Big Tree não a grande árvore, né, é Big Tree no sentido de 3, do número 3, né. E o que seriam esse Big Tree, né? O Big Tree são as áreas que estão na capa do livro dele, né, que é a área que ele vai achar, vai identificar, peraí, deixa eu achar aqui, ó. Ele vai identificar como a área econômica, tá? O poder econômico, que ele identifica na época dele como Wall Street. Hoje a gente talvez identifique isso como o Vale do Silício, eu não sei, tá? Não sei aonde está o poder financeiro americano nesse momento. Talvez continue em Wall Street, talvez nunca tenha saído, né? A segunda área, cadê? Peraí. Segunda área é a área política, né, que no livro dele, na capa do livro dele, é representado pela figura do Congresso americano, né? E aí quando a gente tá falando em Congresso americano, a gente não tá falando do político genérico, porque o político genérico ele é uma subelite. A gente tá falando das pessoas que comandam os políticos, tá? Dos líderes dos partidos e dessa elite política americana, né? Que são as pessoas que estão no poder
hoje nos Estados Unidos que estavam no poder desde a Guerra Fria lá atrás, né? São as mesmas pessoas daquela época, né? E por último ele vai também falar do poder da área militar, né? Que ele simboliza ali na capa do livro dele como o Pentágono, né? O complexo militar industrial americano, né? Que ele vai usar um título muito bom, que ele usa um título, que o título que ele chama de High, né, de alto, né, High Warlords, né, os grandes senhores da guerra, né, mas isso aqui também, assim, é um título assim imponente, né, falando de tal, qual é a sua profissão? Eu sou um High Warlord, assim, eu sou um Warlord, assim, da alta cúpula, assim, faço parte da alta cúpula dos senhores da guerra americana, né. Mas aqui, assim, quando ele vai fazer essa distinção, tá, ele vai fazer isso aqui, tem que levar em conta, assim, ó. Geralmente as pessoas de esquerda nos Estados Unidos, tá? E isso aqui não está escrito no livro dele, mas isso aqui é uma coisa que eu estou te dizendo porque é a verdade, tá? Geralmente as pessoas que são ligadas à esquerda americana, elas tendem a ver, tá, o mal americano, da sociedade americana, no complexo militar americano, tá? Então, geralmente o pessoal de esquerda nos Estados Unidos eles têm um medo muito grande do complexo militar americano, tá? Muito mais medo do que da área econômica, né? E do que da área política, né? Porque a área política eles até têm um certo controle, podem influenciar alguma coisa, a área econômica também, mas o complexo militar americano, o pessoal da esquerda vê como se fosse um grande mal que governa todo os Estados Unidos, né? Agora, não sei até que ponto isso é verdade, né? Mas o Mills, ele vai dar um... É bem interessante o livro dele, cara. Valeria a pena você ler se tu sabe inglês, tá? Porque ele vai dizer, né? Bom, não vou adiantar essa parte. Mas são essas três áreas, né? Então, existem os grandes três, né? O Big Three seria a área econômica, né? Representada pelo Wall Street. A área política, representada pelo Congresso americano. E a área militar representada pelo Pentágono, que são os High Warlords, né, os senhores da guerra, né. Eu acho que essa importância é muito grande para a área militar americana. Eu acho que é um negócio meio de esquerdista que tem medo de arma, né? O esquerdista tem muito medo de arma, né? Não gosta de arma, né? Mas não sei, né? Pode ser, isso é geralmente, assim, isso é uma coisa que me chama atenção, porque eu leio muita coisa. E geralmente quando eu tô lendo um cara mais de esquerda, sempre ele vai, tipo, vou olhar não, porque o complexo militar americano, meu Deus do céu, o complexo militar americano, né? Particularmente eu acho que as outras duas áreas são muito mais poderosas que o complexo militar, né? O complexo militar eu vejo como se fosse um braço armado do negócio, né? Bom, mas enfim, tá? Essa é a análise que ele faz da sociedade americana. Ele vai dizer que então existe esse Big Three, né? Que são essas três grandes elites, né? Que seria a área econômica, a área política e a área militar. E ele vai dizer que isso é uma coisa dos Estados Unidos, né? Não é de outros países, né? Porque existem outros modos onde você pode ter elite, né? Você pode, por exemplo, ter uma elite de uma família real, por exemplo, como era a Inglaterra no passado, né? A elite inglesa era a elite da família real no passado, né? Mas isso não existe nos Estados Unidos, não existe uma grande família real controlando os Estados Unidos, né? E também existem grupos, a ideia de que não há uma elite educacional, não há uma elite de um grupo educacional comandando os Estados Unidos também. Isso aqui em termos de Brasil, parar para pensar no Brasil, cara, o poder no Brasil talvez esteja ligado um pouco em grupos educacionais, né? Principalmente na USP, né? Daqueles intelectuais maravilhosos lá da USP, né? Cara, enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui, não vou esculhambar muito a USP, porque a USP está em decadência, então também ele vai dizer que não há nos Estados Unidos um controle da igreja, né? A igreja não tem poder nos Estados Unidos, né? Não é como se fosse o Irã. Né? Então, o que ele está dizendo, sim, existem vários modos onde as elites podem ter poder, né? No Irã é uma elite teocrática e tal, né? Na Inglaterra seria talvez uma elite ligada à família real e papapá, né?
Então, mas no caso dos Estados Unidos, ele acredita que as elites estão nessas três áreas, né, que ele vai chamar de Big Three, que é Money, Power and Prestige, né, dinheiro, poder e prestígio. Né, dinheiro seria a parte econômica, poder seria a parte militar e prestígio seria a parte política, né, o Congresso e tal, né. E ele vai dizer que então a elite americana, né, segundo a análise dele, lembrando que isso é uma análise feita lá durante o período da Guerra Fria, né, então não existia internet, não existia Vale do Silício, não existia uma série de coisas que hoje existe, né. Mas na visão dele, como um americano naquela época, ele acreditava que a vida do americano ela depende muito mais do Big Three do que do resto, né. Então, quem controla o americano não é uma igreja, por exemplo. Quem controla o americano não é um grupo educacional. Quem controla o americano não é uma família real. Quem controla o americano são essas elites, né, que seria a alta cúpula, que está nessas três áreas, da parte econômica, da parte política e da parte militar. Né? Tem uma crítica que ele vai fazer também ao marxismo, né, que eu comentei um pouco sobre isso no episódio passado, né, ele vai negar a noção de que o poder está no burguês. Ele acha que não é, o poder não está necessariamente ligado ao burguês. Então meio que ele aparenta, apesar de ele ser um cara de esquerda, ele aparenta negar o marxismo. Tá? Pelo menos esse é o que eu entendi do texto dele, né. Então, que é aquilo que eu falei, né? Tu ter dinheiro não significa que necessariamente que você vai ter o poder. Tá? Então o poder ele não está ligado necessariamente a você ter a propriedade privada dos meios sociais de produção, né? E esse é um grande erro, na verdade, do pessoal de segunda posição, né? Do marxismo, né? Como o marxismo ele é uma filosofia muito materialista, ele tende a ver o poder como necessariamente algo associado a ter algo, né? Como você ter alguma coisa. Então o poder vai estar se você tiver a propriedade privada dos meios sociais de produção, no sentido marxista clássico. Né? Se for pegar na vertente gramscista, o poder vai estar se você tiver o controle da agenda cultural. Né? Então o marxista, por ele ser um materialista, ele vai associar o poder a ter algo. Né? Seja, no sentido mais clássico, o ter algo ser o dono de uma empresa, seja no sentido mais moderno, você ser o dono da agenda cultural. Né? Mas o Mills não vai acreditar muito nisso. Tá? Ele não acha que o poder está necessariamente em propriedades. Né? Isso eu falei um pouco sobre isso no episódio passado também. Né? Não sei se tu tá me entendendo, às vezes eu falo, não sei se os caras estão me ouvindo. Né? Agora, o Mills, ele inclusive ele é contrário à ideia de classe, né? Conforme eu já tinha te falado, né? Ele acha, né, que o poder também não está numa classe social. Né? Não é tipo, o poder não está no burguês. Né? Não tá, o poder ele tá em ser elite, em você ter a capacidade de modificar o mundo ao redor. E isso não significa você ter dinheiro, tá? Você ter propriedades, né? Por isso que o termo que ele usa, né? Em vez de ele falar The Ruling Class, que nem o Gaetano Mosca falava, ele vai falar em Power Elite. Né? Porque na visão dele, falar Ruling Class parece muito um pensamento muito classista, muito de classe. Né? E ele era contra a ideia de classe nesse sentido, né? Como a classe sendo associada àquilo que tem o poder. E ele vai dizer que ele prefere usar o termo Power Elite. Né? Seria a elite do poder, a elite que tem poder. Quando eu tava lendo isso, tava pensando assim com relação ao Brasil, né, cara? Né? Então o Mills ele vai associar o poder a esse Big Three, né? Que seria a política, o dinheiro e o setor militar. No Brasil isso não funciona, né? Se for pegar usar esse termo assim, quem que são as elites brasileiras, né? A elite política acho que até vai, né? Se for pegar os caras brabo lá do centrão mesmo, assim, o pessoal que comanda mesmo, né? Os líderes dos partidos. Talvez seja um aspecto que controle a vida do brasileiro. Mas a parte econômica não. A gente no Brasil, a gente não tem um Wall Street da vida, né?
O mais próximo que a gente teria isso é os Faria Limer, mas o Faria Limer os caras não mandam nada, né? E... Ou talvez o pessoal do agro, né? Não sei, a parte não parece assim fazer parte do esquema de controle do Brasil uma agenda econômica brasileira, assim, uma elite econômica brasileira. A gente não tem, né? Uma elite econômica, né? E ao mesmo tempo a gente não tem um complexo militar americano, né? A gente não tem uma elite militar, né? Inclusive a gente viu recentemente, né, que os militares eles são constantemente humilhados e tá tudo certo, né? Eles não têm e eles estão sendo humilhados cada vez que eles estão sendo humilhados, né? E no fim das contas eles estão mostrando o seguinte: a gente não tem poder, né? A gente não tem poder e a gente não é elite por não ter poder, não é e não ser elite a gente está sendo humilhado aqui, a gente não vai fazer nada porque a gente não pode, né? Então, analisando assim pensando um pouco sobre a análise do Mills, né? Quando a gente fala em Estados Unidos, essa análise ela não vale pro Brasil, né? Parando para pensar, né? Ou se vale, talvez não valha tanto, né? Talvez o militar tenha uma certa influência, talvez eu não sei, cara. Eu acho que o que tem mais influência é a pauta judicial, sabe? Os legisladores, cara. O brasileiro aceita muito a juristocracia porque tá na cultura do brasileiro isso, né? Você sabe quem está falando, né? Isso tá na cultura do brasileiro. O brasileiro aceita, não, o juiz falou que é isso aqui, então é isso aqui, né? Então, talvez as elites brasileiras, né, estejam um pouco ligado em termos políticos, né, mas não tanto assim ligado em termos militares e econômicos. Acho que talvez as elites que controlam o Brasil sejam elites políticas e elites da pauta judicial, né? E tanto da alta cúpula lá do Supremo quanto dos andares mais inferiores, né? Desembargadores, juízes, pá, né? Não é à toa que o Brasil tem tanto advogado, né? O Brasil, se não me engano, é um dos países do mundo que mais tem advogado, né? Por quê? Porque o brasileiro gosta de advogado. O brasileiro quer ser advogado. O brasileiro, ele quer chegar e mandar pro cara assim: não, você sabe com quem está falando? O brasileiro, ele quer, no fim das contas, ele quer isso. Ele reclama quando fazem isso com ele, mas ele quer. Se ele pudesse, ele faria isso, né? E como ele gosta desse setor do direito, né, ele aceita ser mandado pelos caras do direito. Então, é interessante que a sociedade, e no Brasil também é outra coisa, né? No Brasil, a igreja ela tem muito mais poder que nos Estados Unidos, né? Então, se tu fosse pensar assim, em termos de poder no Brasil, né, as igrejas, né, no caso, que são várias denominações, né? As igrejas no Brasil elas têm mais poder que nos Estados Unidos. As igrejas nos Estados Unidos não têm poder nenhum, né? Então, se a gente fosse pensar em termos de elites brasileiras, o que teria? Teria a classe política, lá o Temer, aquele pessoal lá do Centrão, né, que comanda o pessoal de esquerda e comanda o pessoal de direita, né, ao mesmo tempo, né, faz parte da dialética do mundo liberal. E você tem também a casta do poder judiciário, né, e você tem também a casta da religião, né, das igrejas. Né. Não que as igrejas tenham muito poder, eu acho que as igrejas talvez tenham mais poder que os militares, inclusive, né. Mas muito poder acho que não, né. Bom, enfim, isso é só uma coisa que eu tava pensando, né, quando eu tava lendo, né. Porque assim, eu gosto de ler os negócios, eu gosto de pensar, tipo, tentar traçar paralelos com o Brasil, né. Então, no caso da análise do Mill, né, voltando ao que eu tava dizendo, ele acredita que o poder das elites estão em 3 áreas, né, que é esse Big Three, que é a área econômica, que é a área militar e que é a área política. Isso não vale para o Brasil. Essa análise que é feita me parece não valer para o Brasil, né. Mas não sei. Isso é só um insight meu, né. Mas o grande pulo do gato, que é uma coisa bastante inteligente que o Mills viu, né, que é uma coisa que tu tem que entender, que ele viu isso que é bacana, é que essas 3 áreas, né, do dinheiro, do poder e do prestígio, né, que é a elite econômica, a elite política e a elite militar, elas não são áreas isoladas, né. Ele vê que existe uma correlação entre elites, né. Então,
todas as elites elas estão juntas, né? Então a área econômica caminha junto com a área política, e a área política caminha junto também com a área militar, e a área militar caminha junto com a área econômica, né? Então, assim, ele vê essas três grandes áreas, né? Mas ao mesmo tempo que ele vê essas três grandes áreas que formam as elites americanas, ao mesmo tempo que ele vê isso, ele vê que tá tudo junto, né? Que é tudo junto, né? Que existe uma correlação, uma interligação entre essas áreas, né? Então, que seria a alta cúpula da alta cúpula, que seriam as pessoas que possuem o poder sobre as três áreas ao mesmo tempo, né? E, e ele vai falar também no livro dele que as pessoas, cara, dessa alta cúpula, né, dessa elite toda poderosa dos Estados Unidos, né? Eles são interligados num nível que eles se conhecem entre si, né? E aqui a gente volta naquilo que eu falei no episódio passado, né? Do psicopata americano, né? No filme do psicopata americano, né? Todos os caras são muito parecidos, né? E todos os caras se conhecem, né? E vão comem nos mesmos lugares, vão nas mesmas festas, todos eles estão no mesmo no mesmo meio, né? E eles levam eles levam em consideração a opinião do outro para agir, né? Então tu vai pegar lá no filme Psicopata Americano, né? Ele vai falar em algumas áreas lá do filme, os caras estão conversando, né? Os altos executivos lá, se bem que o Psicopata Americano é mais ligado à elite de Wall Street, né? Do pessoal rico, né? Do pessoal engravatado, né? Mas tu vê que no filme os caras ficam conversando, trocando informação pra cá, não sei o que. Ah, e você tá com... E como é que tá a família do Trump, né? O Trump é citado, a família do Trump é citada, acho que parece que a Ivanka Trump é citada no filme, né? Que é uma elite americana e tal, né? O pessoal que acha que o Trump é um outsider, ele não é um outsider, nunca foi um outsider, ele sempre fez parte da elite, né? E isso tá lá, inclusive é mostrado no Psicopata Americano. Também no Psicopata Americano os caras ficam falando eles comentam em termos de dinheiro, assim, você tá administrando tal coisa, e você tá... Você tá administrando o patrimônio dos Rothschild aqui nos Estados Unidos? Ah, sim, tô. Está também nominalmente isso, né? Então, quer dizer, são elites que controlam tudo, né? E elas se conhecem e elas sabem, fulano de tal tá cuidando do dinheiro de não sei quem, fulano de tal tá cuidando não sei aonde, fulano de tal tem ação em empresa não sei aonde, né? E é tudo um pessoal junto, né? É uma minoria organizada, interconectada, que controla essas três grandes áreas propostas no Mill, né? Que é o Big Three, né? Economia, política e setor militar, né? Mas é bastante interessante, né? Que tu vê assim que... Mas ele é diferente, tá? O Mill, ele é diferente do autor que a gente viu no passado, do Burnham. A gente já vai ver porquê, né? Bom, uma coisa que o Mill acredita, né? Ele acredita que a democracia é uma farsa, né? Então, que a democracia ela não é a consequência do voto das pessoas, né? Na verdade, a democracia americana ela é fruto de uma organização social desse Big Three, né? Então, esses caras que controlam o Big Three, eles comandam e moldam a cabeça do americano, e o americano vota em quem eles querem. Daí a gente volta naquilo que eu falei da distinção entre o político, não é que ele é eleito pelo povo, né? O político se elege com o povo, no sentido assim que ele é eleito, não é que o povo elege ele é eleito, né? Então, e ele é eleito com a ajuda de quem? Das grandes elites que fazem com que as pessoas achem uma boa ideia votar naquele cara, né? Mas enfim, né, ele tem o Mills aqui, ele tem críticas ao modelo democrático, tá? E mais ou menos essa crítica dele é uma crítica muito parecida com a crítica dos outros elitistas, tá? Mas eu não vou me alongar muito falando dessa parte, tá? Porque para não ter problemas, né? Porque a gente sabe que aqui no canal a gente defende muito a democracia, né? Tu sabe que aqui a gente gosta muito do regime democrático, a gente aqui gosta muito de votar, de maquininha eletrônica. A gente gosta muito disso, cara, né?
Inclusive o toque do meu celular é uma urna, é uma maquininha eletrônica. Quando começa a tocar meu telefone é porque eu gosto muito gosto muito, cara. A gente gosta aqui no canal, a gente ama muito o sistema democrático. Então a crítica do Mill ao regime democrático, isso, né, isso é uma, né, isso aí a gente não concorda com isso, né. Um... Tá, isso aqui eu já falei, né? A opinião das pessoas é moldada de acordo com o interesse das minorias organizadas através das mídias de massa, né? O termo que ele usa, né, para se referir às mídias de massa, que é uma coisa controlada pelo Big Three, né? Ele usa o termo mass media, né? E ele usa um outro termo, né? Mass media seria mídia de massa. Ele usa o termo de opinion maker, né? Opinion makers, né? Que seriam os formadores de opinião, mas formadores no sentido de fabricadores de opinião. Não é que ele está te ajudando a você a formar a sua opinião, não. Ele está fabricando uma opinião dentro da sua cabeça, né? Se você quiser ler essas críticas do Mill, cara, com mais calma, tá? Essa questão de opinion makers, mass media e tal, isso está no capítulo 13 e no capítulo 14. Que é o intitulado The Mass Society, né, que é a sociedade de massas, e o The Conservative Mood, né, que ele vai falar, ele vai ter críticas ao pessoal conservador americano e tal, né, ao liberal que se diz liberal conservador, né. Mas não é aquela crítica lá do Baruch, é outra crítica, né? Ele tem críticas ao conservadorismo americano e tal, mas enfim, não vou entrar nesse assunto porque não dá, né? Bom, o que mais, assim, ó? Ele tem ele vai contar, assim, né? Todo o livro dele é uma análise sobre a sociedade americana, né? E ele vai contar que existe uma coisa que ele chama de Metropolitan 400, né? Que seria o 400 é 400, né? Os 400 do metropolitanos, né? Seria um grande grupo de pessoas. Na verdade, assim, o que ele vai relatar no livro, né? É que os Estados Unidos ele é um país meio novo, né? Então existiu uma elite, né? Se formou uma elite, né? Que é aquilo que vai ser uma velha elite, tá? E essa velha elite, né, ela vai tutelar a nova elite, né? Então, e essas elites elas vêm de cidades americanas, que são cidades genéricas, ele vai falar, né? Então não é, por exemplo, como se fosse na Europa, que existem cidades representativas do país, né? Tipo, existe Londres, existe Paris, entendeu? Existe, sabe, cidades que são representativas de um país. Ele vai dizer que o modelo americano não tem isso, né? O modelo americano, o que tem? Tem inúmeras cidades genéricas, né? Todas as cidades americanas, nenhuma delas representa, talvez, o espírito americano, né? Justamente por o americano talvez ter um modelo meio descentralizado de política, né? Então são todas cidades meio genéricas, né? E as cidades meio genéricas formou os primeiros ricos, né? Que seriam os velhos ricos americanos, né? Que seria a primeira elite no caso, né? E essa primeira elite é toda interligada, né? Conforme eu falei, é aquilo do psicopata americano, né? Um conhece o outro, né? Fala, tu tá administrando dinheiro de não sei quem lá, tu pegou a conta dos Rothschild, você não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, blá, blá, né? Então... E ele vai dizer que, em um primeiro momento, essa é uma elite, se não me engano, que tem 150 e poucos anos, ele vai falar, eu não me lembro quantos anos ele... Ele dá uma data lá, né? E vai falar dos períodos históricos americanos, né? Mas ele vai dizer que essa elite, que seria o Metropolitan 400, eles vão tutelar, né, os novos ricos, né? Que botei novo rico, eu botei entre parênteses Zuckerberg, né? Então, o Zuckerberg, ele é uma elite, né? Só que ele é uma elite que é uma elite jovem, né? E não só ele é uma elite, e ele é uma elite jovem que é tutorada por essa elite mais velha, né? Então, quando ele criou o produto dele lá, o Facebook, ele foi promovido, né, por grandes bancos, por grandes fundos de investimento e tal, né? Que são pessoas que estão
ajudando ele, ou seja, é uma elite que absorve e controla as elites mais novas. Né? Então, mas é mais ou menos a mesma coisa porque elas são todas integradas. Né? Então, por exemplo, o Zuckerberg, por mais que ele seja uma elite nova, ele é uma elite integrada com o sistema americano também. Né? Agora ele é integrado, talvez não tenha sido no começo, mas ele é muito integrado. Né? E aqui ele tem um ponto interessante, né, do Mills, né, é que o Mills ele é contrário à ideia de Managerial Revolution, né, que é o episódio passado eu falei sobre isso, né. Que eu escrevi aqui? 6 barra... Será que isso aqui é o capítulo 6, bicho? Tá. Assim, ó, isso aqui ele fala, tá? Se você quiser entender a crítica do Mills a Managerial Revolution, né, que é o termo usado pelo Burnham, que é o termo que eu falei na semana passada pra ti, se você não assistiu, assista, né? Isso está no capítulo 6, o nome do capítulo é The Chief Executive, né? Os executivos-chefe, né? Então, o que é a Managerial Revolution, né? Recapitulando assim de uma maneira bem rápida, né? O Burnham, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o mundo evoluiu de um modo onde o poder ele não está mais em quem tem a propriedade privada dos meios de produção. Que o poder ele sai da mão de quem tem a propriedade privada dos meios de produção e passa para a mão do que ele vai chamar de manager, que seria gestores, que seria gerentes, eu não sei qual que seria a tradução correta em português, até porque ninguém traduziu isso em português, né? Porque dane-se, ninguém vai traduzir isso aí. Não tem tradução em português, não tem, ninguém lê isso aqui, cara. Mas, enfim, né? Então, o resumo da história é que a Managerial Revolution é uma mudança onde o poder não vai estar mais na mão de quem tem a propriedade privada, o poder vai estar mais na mão de quem são os gerentes, quem está administrando a propriedade privada, tá? Isso aí você deve assistir o episódio passado, se você não assistiu, que eu falei com mais detalhes com relação a isso, tá? Agora, o Mills ele vai achar que isso está errado. Né? O Mills ele vai dizer o seguinte, de fato os gerentes hoje, no sistema liberal capitalista, de fato os gerentes eles possuem muito poder. Né? E o Mills ele reconhece que os gerentes têm muito poder, mas ao mesmo tempo o Mill ele não acredita que os gerentes mandam no sistema, né? Então ele acredita, então ele, nesse sentido o Burnham ele é um crítico do Burnham com relação à Managerial Revolution, né? Tem um comentador que eu tava lendo, né, que é aquele Nima Parvini, né? O Nima Parvini não gosta do Mills, tá? Porque o Mills talvez ele acha que a análise do Mills tá errada e tal, né? Mas ele mostra que o Mills tem críticas ao Burnham, né, que ele tem críticas à ideia de Managerial Revolution, né? E o que o Mills pensa, assim, vamos dizer assim? O Mills pensa que de fato o gerente tem poder, né? Mas ao mesmo tempo, assim, o poder final não está na mão do gerente. O poder final pro Mills está na mão da elite, que seria essa coisa que ele chama de alta, de high circle, né? A alta cúpula, né? Então o gerente manda muito numa empresa, manda, né? Então, mas não manda tudo, né? E ele vai dizer e vai se perguntar assim, quem que manda então, né? O poder dentro de uma empresa é feito pela união entre essas duas coisas, né? Entre a união do gerente e a união de quem tem a propriedade, né? Que a gente pensa no Zuckerberg, né? Então o Zuckerberg ele manda, né? Se você acreditar na tese da Managerial Revolution, não. Ele não manda. Quem manda é os funcionários dele, né? Mas pro Mills, os funcionários dele mandam muito, né? Mas o Mark Zuckerberg manda muito também. E manda muito por quê? Porque a gente volta na tese do Mills, né? Que ele diz que as elites estão interligadas. Então não há uma separação clara entre o Zuckerberg e os gerentes que o Zuckerberg contrata. E não há uma separação clara entre o Zuckerberg e a alta cúpula, que é os caras que estão acima do Zuckerberg, né? E nesse sentido é quase como se o Mark Zuckerberg fosse um gerente
da própria empresa, a serviço dessa velha elite, né, que é os Metropolitan 400, que é o pessoal que de fato, segundo a visão do Mills, que é de fato quem manda no sistema. Então a tese do managerialismo, né, do Managerial Revolution pro Mills é falso, né? Ele acha que o Zuckerberg manda muito, manda tanto quanto o gerente, né? Ele não vai falar Zuckerberg, que Zuckerberg não existia, mas eu estou te dando um exemplo, né? Então o Zuckerberg, tá, ele não vai te banir do Facebook. Quem vai te banir é o gerente dele. Mas no fim das contas ele concorda muito com o gerente, né, com os gerentes da empresa. Por quê? Porque ele faz parte de uma elite, né? E os gerentes também fazem parte da elite e provavelmente eles jantam nos mesmos lugares, provavelmente eles conhecem as mesmas pessoas e eles estão dentro de uma unidade de ação, que é uma unidade de ação subordinada a quem tem o poder real, que é quem que seria essa alta cúpula, que também é uma elite, que também está incorporada dentro junto com o Mark Zuckerberg, junto com os gerentes que o Mark Zuckerberg controla e que controlam o Mark Zuckerberg também, porque são as duas coisas juntas, né? Então, o Mills, não sei se tu entendeu o meu ponto, né? Porque esse é um assunto complicado, cara, tá? Se tu entendeu até aqui, ótimo, né? Mas então, a crítica do Mills ao managerialismo, né, é que ele não acredita que o poder está nos gerentes, né? Ele acredita que o poder está também nos gerentes, mas o poder está no Zuckerberg e está nas pessoas que endossam o poder do Zuckerberg, que no fim das contas é uma elite que está completamente interligada no sentido até cultural, de falar sobre os mesmos assuntos, de conversar sobre os mesmos assuntos, de frequentar os mesmos lugares, de trocar informação uns com os outros, de ir um para casa do outro, tal, né? Festa e tal, e o pessoal tomando adenocromo, bem louco e tal. Pessoal loucão lá, tomando uns adenocromo e tal. Não, brincadeira, tá? Isso é a teoria da conspiração, isso não existe, né? Supostamente não existe. Porque esse é um negócio, né, cara? Quando a gente fala em elite, sempre tem um cara que vai dar uma enlouquecida, vai dizer que todo mundo tá tomando adenocromo, que todo mundo não sei o que e tal, e come placenta, essas coisas e tal. De fato, tem um rico que come placenta, tá? É meio esquisito, Mas não quer dizer que você ser um cara da elite significa que você vai sair comendo placenta, tomando adenocromo, essas coisas. Isso aí não isso é um negócio mais caricato do que talvez seja na vida real, né? Se bem que na vida real teve um negócio do avião do Epstein e tal, Não, deixa pra lá. Ai, meu Deus do céu. Enfim, tá? Então, o ponto, vamos voltar aqui, né? O ponto é que os gerentes, eles têm poder, né? Mas eles têm poder e é um poder que escora o poder das pessoas que estão acima dos gerentes, né? Então, quando a gente pensa em gerente, a gente pensa na agenda woke, né? A agenda woke, ela é proposta por gerentes, né? Mas o negócio que a gente tem que pensar é o seguinte: será que o gerente ele pode tocar a agenda woke mesmo que o pessoal que está acima dele não queira? Eu acho que não. Eu acho que o gerente ele é um subordinado, né? Então, nesse caso, talvez a tese do Mills esteja correta, né? Quem manda nos gerentes é o pessoal da alta cúpula que toca a agenda woke de cima para baixo. Os gerentes executam a agenda woke de cima para baixo. E é por isso que você é banido do Facebook se você expressa uma opinião religiosa, né, que vai contra os valores morais da sociedade aberta. Então, os gerentes, né, os managers, eles são quase como se fossem amigos do dono da empresa, né, amigos do Mark Zuckerberg, né. Tô usando o Mark Zuckerberg como um exemplo, mas isso vale para inúmero, vale para Boeing, vale para Lockheed Martin, vale para um monte de empresa que tem aí, tá? Mas quando eu tô falando amigo, né, que eu tô usando a ideia de amigo no sentido do Carl Schmitt do termo, né, o amigo, né, distinção amigo e inimigo, né, ele é amigo porque ele ajuda na manutenção do poder, então o gerente ele é um amigo,
do dono da empresa. E o dono da empresa, ele é um amigo da alta cúpula, que é os caras lá que estão acima de todos os outros, né? Que é essa velha elite, né? Que é o Metropolitan 400, né? Segundo o Mills, que controlam as esferas de poder americana através do controle daquilo que ele vai chamar de Big Three, né? Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Putz, já falei 1 hora, cara. Tá, vamos seguir. Tem umas coisas pra falar ainda também, né? E tem o final do livro dele é muito bom, cara. O final do livro dele, tipo assim, o final do livro dele até é bastante surpreendente, né? O final do livro dele, o título do final do livro dele, tá? No último capítulo, que é o capítulo 15. O nome do capítulo é The Higher Immorality. Seria a mais alta imoralidade, né? Eu fui pegar, vou ver aqui, né, a alta imoralidade, assim, falei, nossa, que loucura, né? O que será que vai ter aqui? Será que vai ser um capítulo falando sobre a viagem do Mamãe Falei na Ucrânia, né? A alta imoralidade, assim, não sei. Mas na verdade não, cara. Né? O final do livro dele, né, quando ele fala em High Immorality, a alta imoralidade, ele não tá falando de uma sacanagem que alguém fez, tá? Na verdade, essa alta imoralidade, ele vai dizer que é a imoralidade da alta cúpula. Ele vai discutir, no fim do livro, ele vai discutir questões morais, cara. Ele vai dizer que a elite americana, né, ela é uma elite que ela é moralmente má, moralmente repulsiva, né? E que age sem o menor escrúpulo para poder manter o poder e se continuar perpetuando no poder para sempre, né? Então, as elites americanas, elas são elites imorais, né? Que não estão preocupadas com moralidade, né? E se for pensar, eu acho que de certo modo ele tá correto, né? Se for pensar o cara que aluga o avião lá do Lolita Express, cara. Será que esse cara é moral? Não é, né? Não é. Mas ele vai... Claro, a crítica que ele vai fazer, né? Que o Mills vai fazer é uma crítica mais à esquerda, né? Então, ele vai criticar o materialismo americano, né? O materialismo capitalista, né? Ele vai dizer, tem uma frase que é interessante do livro aqui, que ele diz... $1 million, it is said, covers a multitude of sins. Sins, no caso de pecado, né? Que $1 milhão, eles dizem que cobrem uma grande variedade de pecados, né? No sentido de que, olha, você pode pecar um monte contanto que você... para você conseguir $1 milhão. Meio que é quase como se fosse um fim justificam os meios, tá? Então, a elite americana seria, no fim das contas, pelo menos a elite da época dele, tá? Não sei como é que é hoje, mas seria uma elite imoral e maquiavélica, né? Que não tem limites éticos e morais, né? Ele vai dizer, né, que deixa eu ver o que ele escreveu aqui, ó. Uma sociedade com valores americanos, né, de botando entre parênteses, o termo que ele usa é Money Maker Society, né, uma sociedade de fazedores de dinheiro, não vai produzir homens com um sentido moral profundo, e nem homens com consciência. A sociedade dessas power elites formam pessoas bem-sucedidas, porque elas foram patrocinadas, né, patronage, né, ao sucesso, né, botei aqui entre parênteses de Jamila Ribeiro, né, então, e é quase como se fosse ele vê, né, as elites americanas quase como se fosse uma anti-meritocracia, né. Então, na verdade, quem é muito rico nos Estados Unidos não é porque a pessoa teve muito mérito, não, na verdade é porque a pessoa foi absorvida pelas elites, né? E aqui a gente volta no exemplo da Jamila Ribeiro, né? Não é que a Jamila Ribeiro tem um grande mérito intelectual, filosófico e tal, né? Ou o Gregório do Duvier tem um grande comediante, que é um cara muito criativo e tal, né? Não, na verdade não. O que acontece é que essas pessoas, elas subiram e elas têm um papel de destaque porque elas estão trabalhando interconectadas com as elites, servindo as elites, ou seja, a elite levanta
essas pessoas e põe essas pessoas em evidência, né? E nesse sentido não tem nada a ver com mérito, né? Nesse sentido não há meritocracia, né? Talvez o único mérito que tu possa pensar é o mérito que essas pessoas têm de conseguir se vender para a elite como se elas fossem muito úteis para a elite, daí a elite levanta elas, né? E então ele vai falar isso na página 349, né, que não existe, em termos de pessoas muito ricas, né, a ideia de self-made man, quando ele está falando em pessoas muito ricas, né. Ele vai dizer que as pessoas bem-sucedidas nos Estados Unidos, elas são bem-sucedidas porque elas foram escolhidas pelas elites para ser bem-sucedidas. Tá? Então você pode pegar, sei lá, pode ter, pega por exemplo assim, existem vários artistas nos Estados Unidos, tá? Vários pintores, vários escultores, vários grandes músicos e tal. Mas por que alguns são famosos e outros não? Será que tem a ver com o mérito dele ser um grande pintor, um grande escultor, um grande músico? Não, muitas vezes não. Muitas vezes, né, o pintor é famoso porque o meio cultural ao redor dele, ou seja, as elites culturais disseram que aquilo lá é bom e que aquilo lá vale muito dinheiro, e daí por isso a obra do cara vale um dinheirão, né? É porque o meio cultural escolheu ele para ser um representante daquilo que é uma boa arte, né? Nesse sentido, né? Tá entendendo a Red Pill do negócio, cara? A Black Pill total, cara, desse livro, cara? O cara, tipo, falou isso, cara, naquela época, bicho. Por isso que eu acho que a CIA deve ter ficado muito brava com o cara, bicho. Deixa eu ver que ano mesmo que foi isso, cara. Pô, perdi aqui o ano aqui, cara. Mas foi lá no período da G Fria, cara. No período, ó, em 1956, cara. Em 1956 o cara chegou a essa conclusão, cara, né? Tipo assim, que os agentes culturais que estão no poder americano são agentes culturais que servem a elite. Os agentes financeiros também, os políticos também. Tudo tá subordinado à casta das elites, que não é uma casta de burgueses, é a casta das pessoas da alta cúpula, né? Que são a casta do Big Three, né? Dos grandes três, né? O cara em 1956, o cara tava mandando uma black pill pesadíssima, falando, ó, não existe meritocracia. As pessoas que você vê na TV, você vê na TV porque elas, na verdade, elas são patrocinadas por elites e tal, pra estar na TV. Tá? Te contando informação, elas não estão te ajudando em contar informação, elas estão moldando essa informação, elas são o opinion maker, né? Maker no sentido de que fabrica a opinião dentro da tua cabeça, cara. Né? Então esse livro, cara, tipo, ele é muito louco, cara. Tipo, ele é muito doido, cara. Esse final do livro, assim, eu falei, caralho, bicho. O cara é muito brabo, cara. Muito. É, não sei se ele tá correto com relação à crítica que ele tem a Managerial Revolution, tá? Mas a Black Pill que ele dá, assim, sobre a sociedade americana, cara, a farsa que é o self-made man, a farsa que é a meritocracia americana, cara. A meritocracia, ela funciona em um nível pequeno, assim. Tu estudar para um concurso, por exemplo. Agora, tu virar o próximo Elon Musk, tu virar o próximo Mark Zuckerberg, tu só vai conseguir se você tiver o ok. Se tu tiver o ok, o positivo, desse Metropolitan 400 que comanda o Big Three, né? Seria o pessoal do poder global, né? E nesse sentido, né, ele vai falar assim, em termos morais, né? Ele vai dizer que, olha, não há virtude alguma em você deixar de ser pobre e ficar muito rico em um sistema desse, porque você deixar de ser pobre e ficar muito rico em um sistema desse significa que na prática você passou a fazer parte dessa elite. Você foi aprovado por essa elite e você recebeu um ok dessa elite, né? E ter um ok dessa elite, como essa elite é imoral, logo, se você tem um ok de uma elite imoral, provavelmente você também é imoral, né? E
Mas ao mesmo tempo, quando eu tava lendo isso, eu tava pensando, né? Porque a crítica que ele faz de uma perspectiva de esquerda, né? E isso tu tem que entender isso aqui para não cair em papinho de segunda posição, tá? O cara de segunda posição, a crítica dele até tá correta aqui, tá? Só que quando tu tá falando com alguém de segunda posição e o cara tá criticando o materialismo, tá criticando a meritocracia, tá dizendo que as elites são corruptas e tal, você tem que perguntar para ele sempre, né? Porque daí você quebra o cara no meio. Você pergunta pra ele, tá, mas e qual que é a alternativa? Né? Qual que é a alternativa? Né? Porque a elite americana é imoral, claro que é imoral. Né? Mas a elite chinesa é moral? A elite russa é moral? Né? A elite iraniana é moral? Né? Então, a Black Pill talvez seja tu entender que não existe elite moral, entendeu? Todas as elites que existem em países, cara, todas elas são imorais, cara. E eu vou te dizer por quê. Isso ele não fala no livro, mas eu vou te dizer por quê. Porque você ser um cara moral, no fim das contas, você ser moral é uma coisa que limita os teus meios de ação. Né? Então o cara que ele é moral, ele não vai mentir, ele não vai roubar dinheiro, ele não vai fazer falcatrua. Ou seja, os meios de ação para ele ascender ao poder vão ser reduzidos. Enquanto que o cara que ele é imoral, ele vai poder fazer tudo que o cara moral faz, mais um monte de coisa. Vai poder roubar, vai poder mentir, vai poder trapacear, vai poder passar a perna, vai poder puxar o tapete dos outros, né? Então, em termos maquiavélicos falando, assim, ó, em termos de fins, justificam os meios e tal, o cara que ele é imoral, né? Ele tende a ser mais poderoso do que o cara moral. Né? Porque o cara moral, justamente pela moralidade que ele tem, ele é capado. Né? E isso explica, talvez, né, capado no sentido de meios de ação. Né? Ele não tem tantos meios de ação quanto o cara que é imoral. Né? E é interessante que o cara que é imoral, ele acaba... ele sempre tem que usar o discurso que ele é amoral. Né? Tu nunca vai ver um cara que é imoral dizendo que é imoral. Né? Um ladrão, um político corrupto. Ele nunca vai dizer que ele é corrupto. Ele vai dizer que não, que eu sou inocente, que estão me perseguindo, que é perseguição política, papá, né? E quando a gente pensa em termos de Brasil, né, em termos políticos maquiavélicos, né, o que é o bibibibi quatro linhas, hein? O que é o bibibi quatro linhas? O bibibi quatro linhas é você querer agir dentro da moralidade, né? E você agir dentro da moralidade significa que os teus meios de ação vão estar reduzidos, né? E o teu adversário vai dizer que também está agindo de um modo moral, mas ele está agindo de um modo imoral, né? E como ele está agindo de um modo imoral, ele tem mais meios de ação. Então você tá lá respeitando a Constituição, bibibi, quatro linhas, não sei o que. E os caras estão modificando a Constituição pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e pronto, puxa teu tapete, entendeu? Ou seja, a ascendência ao poder no Estado iluminista moderno que a gente vive, ela é muito mais fácil se você é uma pessoa corrupta, né? Então, isso que eu falei do BBB mitou do Bolsonaro, isso também vale pra Dilma, cara. Por que a Dilma caiu? Porque a Dilma não quis botar dinheiro na mão dos políticos corruptos, né? Porque ela quis ser honesta, né? A honestidade derrubou a Dilma também. A Dilma tem vários defeitos, né? Mas em termos de roubar coisas, que ela nunca pegou nada, assim, tá? Só que assim, você nunca roubar, você nunca fazer nada de errado, cara, em termos políticos, poda os teus meios de ação e faz com que você perca o poder para aqueles que têm mais meios de ação, que são as pessoas corruptas, né? A mesma coisa vai, e talvez, olha só, e talvez a decadência das elites, de uma elite, né, ela exista quando essa elite busca querer ser moral. Quando uma elite busca querer ser moral, ela tende a decair. Eu não sei se o Spengler fala isso quando ele tá falando sobre ciclos civilizacionais, né? Mas pensa, por exemplo, o Nine, cara. O Nine, por que ele caiu, cara? Por que o sistema que ele construiu caiu? Porque ele talvez ele se auto-enganou e resolveu ser honesto no negócio. Então o que ele fez? Ele montou um sistema legislativo, né,
que permitia que corrupção fosse investigada, né? E esse esquema de que permitia a corrupção ser investigada foi o esquema que foi usado contra o governo dele mesmo para derrubar ele mesmo por elites que são corruptas, tá me entendendo? Então a honestidade em termos maquiavélicos, assim, ela é muito ruim, cara. Em termos morais é ótimo ser honesto, mas em termos políticos, se você puder ser honesto, seja honesto, né? Mas no geral, o político honesto tende a perder. O político que busca e segue regras tende a perder pro político que não segue regras, né? E, né? Então talvez eu não sei. Sei lá, cara. O BBB 4 linhas é uma busca por ser honesto, né? E ele foi derrubado por pessoas desonestas, né? Imorais, né? O governo da Dilma de não negociar também foi honestidade, né? E foi derrubada por pessoas desonestas, né? O governo do Nine também caiu todo, né? Lá naquela época, né? Quer dizer, na verdade o governo do PT inteiro caiu por causa de uma burrice do Nine de buscar montar mecanismos de investigar a corrupção. Burrice no sentido maquiavélico do termo, né? Então ele criou um ambiente para que se investigue a corrupção e a investigação de corrupção feita por pessoas corruptas, alienígenas, diga-se de passagem, né, derrubou todo o governo dele, né? Então por isso que eu acho assim que a elite, para ser uma boa elite, boa no sentido de efetiva, ela não pode ser moral. Então a crítica que o Mills faz, dizer, olha, a elite americana é imoral, eu vou dizer, sim, é verdade, a elite americana é imoral, mas é justamente porque ela é imoral que ela é elite. Se ela não fosse imoral, ela não seria elite, ela seria não teria como ser elite. Tá entendendo? Não há como ser elite e ser moral ao mesmo tempo, né? A moralidade é uma coisa assim, mais para indivíduos, né? Não para esses grandes grupos e esses grandes esquemas de poder, né? Então, tá aí uma black pill pesadíssima aí pra sua vida, né? Ai, cara. É isso aí, né, cara? Então você vê, né, cara? Então. Mas ao mesmo tempo, assim, sei lá, cara. E se tu for pensar pra tu ver a questão da imoralidade, as pessoas que controlam o Brasil, né? As elites que estão no poder até hoje, que é o pessoal do Centrão, eles são imorais, né? Então, e talvez justamente por ser imoral, por botar dinheiro na cueca, botar dinheiro em avião, botar cocaína em helicóptero, não sei o que e tal, justamente por isso talvez eles sejam as pessoas que mandam no Deep State, no estamento burocrático brasileiro, né? Se vai chegar alguém de esquerda e fala, não, eu sou honesto, bababá, pronto, caiu. Aí vem alguém de direita, eu sigo as 4 linhas, bababá, caiu também, né? Eu acho que, eu não sei o que tu pensa sobre isso, mas será que é possível ser uma elite e ser moral, né? Porque o Mills, ele meio que no final do livro, ele manda essa black pill, assim, criticando a sociedade americana e a elite americana, mas não há alternativa para isso, né? Porque a alternativa, se tu mudasse para um sistema liberal, para um sistema comunista, a alternativa também tu ia ter imoralidade. Tu acha que não há imoralidade no Partido Comunista Chinês? É claro que há, né? Você não sabe porque eles não mostram, né? Mas há, né? Mesma coisa no sistema russo, mesma coisa no qualquer sistema, no sistema brasileiro, no sistema indiano, né? Agora, se tudo é corrupto, talvez o sucesso de uma nação seja em você ter uma elite corrupta que se preocupa com o progresso da nação, né? E talvez esse seja o motivo principal da queda do Ocidente, né, cara? Porque o Ocidente, as elites, parece que são elites que não se importam mais com o povo, que nunca se importaram. Na verdade, que se importaram a parte lá, a elite antiga, lá do Henry Ford e tal. Se importavam com o povo, né, e com o progresso do povo para ganhar dinheiro com o povo. Hoje em dia as elites americanas meio que estão em decadência, porque não porque são corruptas, né,
mas porque são corruptos que não se importam com o povo, né? Então o cara vai lá, vou ganhar dinheiro mandando essa empresa pra China, o cara manda a empresa pra China. Se as pessoas perdem emprego, azar, não é, azar, entendeu? Isso é uma falta de preocupação dele com o povo, né? Então o sucesso de um país não tá em você ter uma elite honesta ou não. Eu acho que o sucesso do país você tá em você ter uma elite bem articulada, bem organizada, bem interconectada e que se conecte e que busque o progresso para si mesmo, mas também o progresso do povo, né? E não é o caso da elite brasileira, né? Não é o caso dele, e era no passado o caso da elite americana, e hoje em dia não é mais, né? Por isso que a sociedade americana está rapidamente decaindo, né? Tá bom, pessoal? Então essa é a Black Pill por hoje, né? Não sei o que você acha, né? Bom, não sei se tu vai conseguir dormir melhor com o que eu te falei. Mas é isso, um abraço a todos. Acho que semana que vem talvez eu faça uma live aqui no NVP, né? Mostrando algumas outras críticas à Elite Theory, mostrando as minhas críticas ao sistema todo, ao modo, né? Eu tenho algumas críticas à Elite Theory, mas isso aí talvez eu não sei. Eu vou ver, talvez semana que vem eu faça a live. Não prometo que eu vou fazer live, porque eu não gosto muito de fazer live, né? Mas é isso, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.